Enquanto eu andava pelo deserto desse mundo, me encontrei em um certo lugar onde havia uma cova. E então me deitei para dormir. Enquanto eu dormia, tive um sonho. Eu sonhei com um homem coberto de trapos. Ele estava em pé e com seu rosto voltado para o lado oposto da sua casa. Tinha um livro nas mãos e uma trouxa grande em suas costas. Ele abriu o livro e o leu. E enquanto lia, ele chorava, tremia. E não sendo mais capaz de suportar tudo aquilo, ele quebrou o silêncio com a voz trêmula, dizendo: "O que eu devo fazer?" É assim que começa a história O Peregrino. A história de John Bunyan, que representa o cristianismo, fazendo sua jornada da cidade da destruição até a cidade celestial. A insaciável sede de procura motiva Bunyan a atravessar verdadeiros desafios e mudar sua vida para sempre. John Bunyan, A Jornada do Peregrino. A história de John Bunyan começa em 1628, em Elston, uma pequena cidade agrícola ao norte de Londres. Nasci em 1955. E, naquela época, meus pais eram inquilinos na casa que pertenceu a John Bunyan, há uns 300 anos ou mais. E, embora fosse uma casa muito pequena, meus pais acabaram morando naquela casa até os meus 2 anos de idade. Eu me lembro muito bem da casa e também do jardim, quando eu era pequeno. E era uma casa muito pequena, com apenas 2 dormitórios embaixo e uma cozinha pequena atrás. E 2 quartos na parte de cima, consequentemente, por conta da modernização e, infelizmente, a casa não existe mais. Mas tenho boas lembranças dela. John era o mais velho da família. Ele tinha uma irmã e um irmão mais novo. O pai dele era um funileiro. Um funileiro na Inglaterra, hoje em dia, é uma pessoa que anda pelos lugares com metais, martelos, pregos, coisas assim. E ele consertava panelas, caçarolas. Alguns o chamam de funileiros ferreiros. Ele trabalhava com metal e John se tornou muito bom com isso. Ele até fez um violino fino. Com quase 9 anos, ele se tornou um menino travesso. E ele descobriu que jurava demais. E devia se arrepender disso. Ele se arrependeu quando já era mais velho, por volta de... Ele era tão mau que a moça da doceria da vila, que era famosa por usar linguagem inapropriada, um dia repreendeu ele por usar uma linguagem tão suja. Então, uma grande verdade caiu sobre ele. Ele pensou: se essa moça me repreende, então quer dizer que tem algo de errado comigo. Eu estava tão afastado das coisas certas da vida desde criança que não tinha parâmetros para heresia, injúrias, mentiras e blasfêmias em nome de Deus. Sem dúvida, estava acostumado com tudo aquilo, como se fosse natural para mim. Quando ele tinha de 9 para 10 anos, ele costumava acordar com pesadelos terríveis, e muitos tinham a ver com a morte. E acho que isso durou, na verdade, muitos anos. E esse foi um ponto forte para a conversão dele naqueles dias. Bunyan tinha uma consciência sensitiva e ele sabia muito bem que suas travessuras promoviam. Desde pequeno, ele desenvolveu um medo profundo dos seus pecados. Ele sentia que não seguiu o que Deus queria e temia que o julgamento de Deus caísse sobre ele. Estas coisas destruíam tanto o meu coração que, aos 9, 10 anos, mesmo nos momentos de lazer com os amigos, frequentemente eu ficava me lamentando, numa verdadeira aflição. Eu só pensava nos meus pecados. Bunyan sabia de todas suas fraquezas, mas, ao mesmo tempo, Bunyan sentia-se incapaz de controlá-las. Ele desrespeitava seu pai e o desobedecia, o que causou uma ruptura na relação.
Logo, sua mãe adoeceu e morreu. E depois de algumas semanas, sua irmã, Margaret, faleceu. Isso deixou John muito triste. Estava com 15 anos quando se sentiu muito só. O que entristeceu o John, na verdade, naquele momento, foi que, com semanas da perda da sua mãe, Thomas, seu pai, resolveu se casar pela terceira vez. E isso incomodou realmente o John. E, de tanta tristeza, ele tomou a decisão de sair de casa. Na Inglaterra, o caos reinava. Estavam à beira da guerra civil. O rei Carlos I acreditava no direito divino absoluto do rei. Ele acreditava que Deus guiava os reis. Sendo assim, como Deus, um rei nunca cometeria erros. Por causa desse pensamento, esperava que o parlamento, a parte do governo que representava o povo, faria tudo o que ele dissesse sem questionar. Um dia, em 1629, os membros do parlamento foram surpreendidos ao encontrarem as portas de Westminster, o salão de reuniões, trancadas com correntes. As portas ficaram trancadas por 12 anos, um período que os membros do parlamento chamaram os 11 anos de tirania. O rei Carlos continuou a se afastar da sua nação, aumentou impostos e ordenou que os escoceses usassem outro livro em seus cultos religiosos. Os escoceses ficaram com tanta ira que o rei interferira em seus cultos religiosos que invadiram a Inglaterra em 1639. Incapaz de formar um exército maior, o rei foi obrigado a concordar em não interferir na religião da Escócia. E pior ainda, teve que pagar as despesas da guerra escocesa, já que Carlos precisava de dinheiro para pagar os escoceses e o parlamento tinha os meios para arrecadar o dinheiro. Ele reabriu as sessões do parlamento e, este fazendo valer o seu poder, o parlamento despojou o rei do seu direito de dissolvê-lo e impôs seu próprio imposto. O rei Carlos concordou com o acordo, mas sua colaboração foi curta. Mais uma vez, em 1642, em uma demonstração de autoritarismo, ele invadiu o parlamento com 300 soldados, pronto para prender 5 dos seus grandes oponentes. No entanto, alguém havia avisado e eles escaparam. Carlos havia falhado na tentativa de prender os membros do parlamento por se oporem às suas ideias. E a Guerra Civil explodiu 6 dias depois. Oliver Cromwell, que era o homem encarregado pelos parlamentares de lutar contra o rei, pedia por novos recrutas. E quando chegou a Bedford para procurar por novos recrutas, John Bunyan se fez passar por um rapaz de 16 anos, idade suficiente para entrar no exército do lado de Cromwell. O que o fez ficar entre os soldados, e todos que estavam dispostos a lutar com ele entravam no exército. O jovem Bunyan provavelmente não percebia em que terras estava pisando. Ele saiu de sua casa com ódio e estava livre das restrições do seu pai, mas também se juntou ao exército. Foi uma guerra difícil, não havia conforto e comodidades, e a dura realidade do confronto iria chocá-lo. A vida no exército, naqueles dias, era muito, muito difícil. Ele amadureceria muito rápido. Na época em que John Bunyan entrou no exército, os parlamentares tinham pouco dinheiro. E muitos deles não tinham nem uniforme. Os soldados recebiam pouco. Os cavaleiros, 2 shillings por dia. E a infantaria, 8 pennies. A comida era escassa. Normalmente só havia pão e queijo. Muitos homens simplesmente começaram a tomar bens à força no campo de batalha. Outros deserdaram, mesmo correndo perigo de pena de morte. As armas eram simplesmente os mosquetes que deviam ser recarregadas manualmente depois de cada disparo, deixando o soldado como alvo fácil do inimigo. Com certeza, não era a liberdade que Bunyan esperava. Quando todos estavam prontos, ele escolheu participar dessa batalha. Mas um pouco antes dos soldados saírem para a frente de batalha, alguém tomou o lugar dele e acabou se oferecendo para ir no lugar dele. Então, John Bunyan foi substituído.